Se você tem sentido seu coração acelerado, a sua mente inquieta, saiba que você não está sozinho. A ansiedade é um problema que está muito comum nos dias de hoje, principalmente na vida dos cristãos. E nesse episódio, eu vou contar para você como a fé ela pode ser um refúgio. A ansiedade ela é a resposta do corpo diante do medo ou da incerteza. Vou citar aqui alguns exemplos bastante comuns que pode acontecer no dia a dia. Exemplo: responder a chamada da escola. É uma coisa assim normal. Você pensa, e se eu responder errado? E se eu falar errado, se eu falar embolado? Você já cria problema na sua cabeça. Aquele problema desse tamanho já se torna um grande problemão. Outra coisa também, até mesmo sair comprar pão, gente, na padaria já vira um grande problemão. Você pensa, se eu pedir o pão errado, se o pão vier errado, se a atendente não entender o que eu falar. Outra coisa, aqueles planos futuros na sua vida. Exemplo, fazer uma prova final do ano, o Enem, um exemplo. Você começa a estudar, você já começa a se preocupar, já começa a pensar tudo dando errado. Desse jeito. É uma coisa assim, sem explicação. Você chora, até mesmo você perde o sono, você fica com insônia por conta da ansiedade. Você perde o sono, fica noites em claro, chorando, falta de ar, você fica sem conseguir respirar. É uma coisa assim, completamente sem explicação. Coisas básicas da vida que você tem que resolver. Comprar pão, resolver coisas no banco, até mesmo entrevista de emprego, você fica com medo. Você fica com aquela incerteza de, e se não der certo? E se outra coisa também, você vai tentar se enturmar com pessoas novas, conhecer pessoas novas, você já fica com aquele medo, aquela incerteza. Se as pessoas não gostarem de mim? E se as pessoas não gostarem das formas as coisas que eu uso? Você começa a se autoanalisar. Você começa a se autoanalisar, pensar, se as pessoas não gostarem de mim? E se as pessoas me julgarem pelas roupas que eu uso? É uma coisa terrível. Você começa a pensar, e se as pessoas não quererem a minha companhia por perto? Aquilo que eu for tentar falar não for relevante o suficiente? E saibam que a ansiedade ela não é falta de Deus e nem falta de fé ou coisa do tipo, como as pessoas costumam falar. É uma coisa que muita gente precisa enfrentar. É uma coisa que muita gente precisa lidar todos os dias. Muitas pessoas recorrem a Deus pedindo ajuda, pedindo uma solução, porque não aguenta mais viver dessa forma. Imagina você viver desse jeito, você ficar preocupado com tanta coisa, e mesmo assim as pessoas meterem a língua falando que é falta de Deus, que é falta de fé, que você não tá orando. É de bater o coração, gente. As pessoas julgam sem sentir na pele, e do ponto de vista emocional, a ansiedade ela é como um ruído que não se desliga. Ela é uma inquietação insistente, que não passa de jeito nenhum, que dá aquela sensação de que algo está prestes a acontecer, mesmo você sem saber a razão de tudo isso, sem saber o motivo de tudo isso. Você fica com aquela sensação de que algo ruim vai acontecer a qualquer momento. E volto a reforçar, muita gente acha que a ansiedade ela é falta de Deus, mas isso não é verdade, gente. Mulheres e homens de Deus, inclusive na Bíblia, passaram por momentos de ansiedade, momentos profundos de aflição e de angústia. E a ansiedade, o pior de tudo isso, a ansiedade ela não escolhe quem ela vai atacar.
cabe a nós reconhecermos que isso, a ansiedade, ela não escolhe quem vai atacar. Olha que engraçado, ela não escolhe. Mas cabe a mim e a você reconhecermos. Esse é o primeiro passo, a gente entender que ela não escolhe quem vai atacar. Nós temos que reconhecer isso, para podermos vencê-la de uma vez por todas. Diversos personagens bíblicos, eles enfrentaram a ansiedade e momentos de grande angústia e de aflição. Temos aqui o exemplo de Davi no Salmo 56, que diz assim: Davi roga a Deus que o livre dos seus inimigos e confia que ele lhe conceda. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime, planejando todo dia. Todos que me andam espiando procuram devorar-me todo dia, pois são muitos que pelejam contra mim, ó Altíssimo. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança e não temerei. O que me pode fazer a carne? Todos os dias torcem as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajudam-se, esconde-se, espiam os meus passos, como aguardando a minha morte. Porventura, escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derriba os povos da tua ira. Tu contaste as minhas vaqueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Quando eu a te clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isso sei eu, porque Deus está comigo. Em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus. Eu te renderei ações de graças, pois tu livraste a minha alma da morte, como também os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus, na luz dos seus viventes. Esse salmo já nos mostra o que Davi está passando. Imagina, em meio a tanta dificuldade, tanta aflição e tanta angústia, ele recorreu a Deus. Deus, tem misericórdia de mim. Livra-me do mal. Outro profeta que também passou por esse momento de angústia e de aflição foi Elias. Elias, após enfrentar os profetas de Baal, que está em 1 Reis 19. Versículo 19 para vocês. Vou ler só até o versículo 7. Jezabel ameaça Elias. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses. E tanto outro: se der certo amanhã a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi, e veio a Bezerba, e que de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo tocou-lhe, e disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, uma botija de água, e bebeu e comeu. E tornou-se a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. A primeira opção dele foi fugir. Fugiu, e tem uma parte que diz aqui: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor do que meus pais. Você chegar nesse ponto de pedir para Deus tirar a sua vida. Imagina a tamanha aflição que o profeta Elias estava passando nesse momento. Muita gente fala o quanto ele era corajoso, que desafiou os profetas de Baal, mas dessa parte que ele teve que se esconder de tanto medo que ele estava, poucas pessoas falam. Outra pessoa que também passou por um momento de tanta aflição e angústia foi Jesus Cristo no Getsemane, que está em Mateus 26. Então, chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu,
começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vigiar comigo. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez orou, dizendo: meu pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto os seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. E depois disso, vocês já sabem, Judas traz Jesus com um beijo, e depois aí Jesus foi preso, foi para Pilatos, foi chicoteado, depois crucificado. E ele suou sangue de tanta angústia, de tanta tristeza que ele estava passando. Imagina? Ele carregou todas as nossas dores sobre ele. Isso nos dá uma grande reflexão, né? A Páscoa passou. Até mesmo Jesus, o Salvador, passou por isso. Ou seja, qualquer um de nós está sujeito a passar por isso. Analisando cada um deles da Bíblia, o que eles fizeram? Vocês conseguiram prestar atenção? Eles recorreram à oração. Eles recorreram a falar com o Pai e encontraram conforto e direção para continuar. Agora eu vou citar aqui alguns versículos que nos mostram como lidar com a ansiedade. O primeiro é Filipenses, capítulo 4, do 6 ao 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos entendimentos em Cristo Jesus. Está dizendo aqui: não estejais ansiosos por coisa alguma. Outro versículo que eu vou deixar aqui, Mateus capítulo 6, do 25 ao 34. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhais para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial se alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Isso nos conta que, desse versículo aqui que fala: as aves do céu não semeiam e nem colhem, mas Deus mesmo, Ele as alimenta. A gente anda tão preocupado com amanhã e com o que há de acontecer. A gente tem que pôr na nossa mente que temos um Deus que está no controle de tudo na nossa vida. E o último versículo que eu vou deixar para o
último versículo eu deixo a meditação de vocês. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, que diz assim: lançando sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ou seja, vamos lançar toda a nossa ansiedade, todo o nosso medo, toda a nossa incerteza no Senhor, porque ele tem cuidado de nós de uma maneira linda e especial na nossa vida. E para concluir esse vídeo, eu quero juntamente orar com vocês, tá? É muito bom orar. Então, vou chamar aqui vocês para orar. Vocês todos que estiverem me assistindo, tá bom? Só feche os olhos e vamos orar todos juntos, tá? Sinta-se abraçado por mim. Uma pena que eu não posso segurar a mão de vocês, porque assim é bom, né? Mas enfim, vamos orar. Se você puder levantar as mãos, fechar os seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Jesus querido, Jesus amado, estamos aqui, Senhor, orando e encerrando esse vídeo. Se tiver alguma pessoa, Jesus, que estiver passando por tudo isso que eu acabei de falar, ou outras coisas em relação à ansiedade, por favor, meu Deus, cure essas pessoas, entre com providência na vida de todas elas. Tu sabe, tu conhece a necessidade de cada uma delas. Todo esse medo, toda a incerteza, toda essa ansiedade, todo esse medo, tudo, Senhor, que esteja impedindo essa pessoa de fazer aquilo que ela quer, esteja impedindo de fazer a tua obra, estiver impedindo, Senhor, dela prosseguir, dela seguir o caminho dela, repreenda todo o mal, Jesus. Espírito Santo, traga consolo a cada uma dessas pessoas. É o que te peço e te agradeço, Jesus. Desde já continua abençoando, cuidando de cada uma dessas pessoas. Mostre a elas que tu és na vida delas. Em nome de Jesus. Amém. E bom, gente, esse foi o vídeo. Eu tô derretendo aqui, peraí. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Que Deus continue abençoando grandemente a vida de vocês. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vezes como esse. Um beijo, fiquem com Deus. Tchauzinho!